Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo, para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, para entendermos o contexto dessa passagem do Evangelho, Jesus está ensinando os seus discípulos. E no determinado momento em que ele começa a falar sobre o dinheiro, e vai dizendo: não podeis servir a Deus e nem ao dinheiro, porque amarás a um e odiará o outro, servirá a um e desprezará o outro. Os fariseus começaram a rir e a caçoar de Jesus. Assim está no texto, nesse capítulo 16, nos versículos anterior a este aqui. Então Jesus vai e se dirige aos fariseus com esta parábola do rico epulão, ou o rico esbanjador, e o Lázaro. Papa Francisco, já nos deu uma pista a respeito até mesmo do próprio nome Lázaro, que significa ajuda de Deus. Deus vem em auxílio a cada um de nós, independente da nossa posição social, do que tem ou que não tem. Se sou pobre ou se sou rico, Deus vem sempre em nosso auxílio. E coloca esse auxílio ao nosso lado, à nossa porta, como no caso aqui deste rico, que não sabemos o nome, mas que Deus coloca sempre ali a sua ajuda, que é o Lázaro, para ver se ele sai um pouco do seu egoísmo, da centralização em si mesmo, da sua indiferença e tantas outras situações. E o texto também vai mostrando uma realidade que muitas vezes não queremos ouvir e nem ter atenção, que é a realidade da eternidade.
aqui no caso, se mostra claramente tanto a situação de Lázaro, como também a situação deste homem, né? Deste rico. E que vai mostrando o que cada um realmente recebe depois da sua vida aqui na terra. Lázaro, ele é levado pelos anjos até junto de Abraão. O contexto que Jesus está aqui mostrando é justamente Abraão, o pai, onde os fariseus, os mestres da lei, e os judeus também, né, evidentemente, se vangloriavam, se gabavam, né? Nós somos filhos de Abraão. Tanto que na narração de João, no discurso sobre o pão da vida, é uma das coisas que eles vão se agarrar. Nós temos um pai, e esse pai é Abraão. Não somos filhos da perdição, não somos filhos da prostituta, etc, etc. Então Jesus usa aqui pai Abraão. Está no seio do pai Abraão. Praticamente está no céu. Enquanto que o rico, quando coloca aqui, morreu também o rico e foi enterrado. Esse termo mostrando que ele realmente vai para a região dos mortos, a região aqui dos tormentos. Há dois termos no hebraico em que se fala sobre a região dos mortos. Um é o Sheol. O Sheol é praticamente o que hoje podemos chamar de purgatório, né? E o outro é a Geena. Aí sim, a Geena, quando Jesus fala sobre Geena, ele quer realmente falar sobre o inferno. E é o caso aqui deste homem que está sofrendo, né? Sofrendo esse tormento, né? Estas chamas, e que há esse abismo que não se pode passar, nem um para lá, nem outro para cá. Ou seja, no sentido de que quem tomou a sua decisão, a decisão já foi tomada. Porque entender que Deus não criou o inferno e Deus não manda ninguém para o inferno. Quem vai para lá é quem quer, né? O que Deus realmente faz conosco aqui é sempre colocar à nossa disposição a graça para podermos estar sempre e futuramente, eternamente com Ele, né? Fomos criados para Ele. No capítulo 25 de Mateus, quando Jesus explica a sua vinda gloriosa, ali ele vai dizer ao grupo que ele separa para a sua direita, e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, vinde para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. O reino de Deus, o céu, foi preparado para nós. Mas quando se dirige ao outro grupo, ele vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno preparado para o diabo, pelo diabo. O inferno não foi preparado para nós, mas justamente para o diabo. E por isso que ele está assim, nesses últimos, esse tempo que são os últimos, como diz a palavra, está escatenado, fazendo de tudo para levar a cada um. É uma realidade que nós não podemos deixar de lado, mas estarmos atentos, não para criar um medo, mas para criar uma certeza em nosso coração de que fui criado para o céu, e que devo colaborar com a graça para chegar ao céu, para fazer a vontade de Deus, e entender a ajuda que Ele coloca na nossa porta, a ajuda de Deus, o Lázaro que Ele coloca à nossa porta, para podermos assim sair do nosso egoísmo, da centralização em nós mesmos, e podermos realmente fazer a sua vontade, Mas é uma realidade que está no meio de nós. Por isso peçamos nesta Eucaristia, justamente a graça que ouvimos na primeira leitura, de não ficarmos vegetando, como aqui coloca, aqueles que tomam a decisão de não querer seguir a Deus, mas se afastar do Senhor,
o profeta compara justamente, são como cardos no deserto. Não vê chegar a floração, não percebe a graça chegar, mas prefere ficar numa secura, ficar vegetando, ficar vivendo por viver e não colaborar com a graça. Nós somos criados para o céu, devemos colaborar com a graça. Esse tempo da quaresma é um tempo que a gente deve realmente colaborar com a graça de Deus em nossas vidas. E o Senhor praticamente, Ele usar esse termo, né? Ele grita no nosso ouvido, como um desperta, acorda, né? Sai dessa letargia, sai dessa paralisia, eu estou aqui, né? Estou aqui para te conduzir, né? E te conduzir para mim. Peçamos ao Senhor essa graça, a graça de confiar em Deus, porque nisso está a nossa felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.